O que a Bíblia declara sobre a questão da autoridade? Primeiro que em Romanos Paulo fala que todo homem deve estar sujeito à autoridade e aquele que resiste à autoridade, ele traz condenação sobre si mesmo. Então, primeiro, o que Paulo está dizendo? Primeiro, é uma condenação à anarquia. O que é a anarquia? É a ideia de que a autoridade não deve existir. A Escritura está dizendo, então, que a autoridade, as funções de autoridade foram instituídas por Deus. Note como que a autoridade é uma coisa natural. Não dá para viver sem autoridade. Ontem mesmo tem feira aqui na minha cidade e eles contam que tem um fiscal lá. Porque às vezes a pessoa tem banca na feira para vender os seus produtos, capinha de celular, e as pessoas aumentam a feira, aumentam a banca para colocar mais produto. E aí então eles falando, olha, por isso que eu prefiro que os fiscais passem ali. É natural. Tem um monte de gente envolvida, o ser humano é mau. Ele quer buscar o que é melhor para ele. É necessário então ter leis. E quem vai fiscalizar essas leis tem que ser uma autoridade. Tá vendo? A questão da autoridade é uma questão natural. Não dá para viver sem autoridade. Você chega num prédio, vai, pessoas que não creem em Deus. Só que cada apartamento tem uma família e cada um quer fazer de um jeito. Então, se não tiver uma lei para unificar aquilo, para pacificar aquilo e uma autoridade para supervisionar aquilo, é uma bagunça. Então, tá vendo? É impressionante como que por conta dos maus líderes, que no caso de Saul, cria-se um repúdio à própria autoridade. E aí, isso é rebeldia. Isso é rebeldia. Parte-se já de um pressuposto errado. Parte-se sempre do pressuposto de que a autoridade é uma coisa essencialmente ruim. Não é. Aqui o texto define como toda autoridade procede de Deus. E aquelas pessoas, elas não têm autoridade em si mesmas, como o pai, o pastor, mas eles são uma representação da autoridade divina. Eles não têm autoridade em si mesmos, eles estão aqui para seguir o que está na palavra de Deus. Mas eles são, sim, ministros de Deus. Então você vê a questão da autoridade como uma coisa boa. E é uma coisa tão boa que se fosse ruim a autoridade em si, Deus seria o pior dos seres, porque ele tem todo o poder em sua mão. Ele tem toda a autoridade em sua mão. É óbvio, essa autoridade de Jesus, principalmente, é vista, né, através do serviço do amor dele por nós. Mas ele é a autoridade. Então, a gente tem que ter uma perspectiva correta em relação à autoridade. A Bíblia fala para rejeitarmos os falsos pastores, com certeza. Uma mulher que está apanhando não tem que ficar em casa. Mas a Bíblia fala, sim, sobre a liderança masculina, sobre a liderança do pastor, a liderança dos pais em casa. E somos chamados a obedecer. Por quê? Porque é bom para nós. Nós somos malignos, somos pecadores, e as autoridades existem para o nosso bem, diz Paulo.